custo do serviço, na composição de custo unitário, temos um papel muito importante dos equipamentos. Como já falamos nas obras rodoviárias, a maior parte dos serviços contém equipamentos e de grande peso. O custo do serviço é o custo do equipamento dividido pela sua produção, né? De uma maneira direta, falando, seria isso. Mas temos que considerar várias coisas. O equipamento, ele geralmente trabalha de maneira uniforme, ele tem uma condição de trabalhabilidade uniforme. Se pegarmos usinas de britagem, equipamentos de compactação, não vão ter variações no trabalho. Mas quando eu pego um trator de esteira, uma pá carregadeira, ela pode sofrer variações no regime de trabalho, né? Principalmente nas escavações. Se eu for pensar numa escavação em solo de primeira, eu vou ver que não vai dar tanto desgaste no equipamento quanto a trabalhar numa rocha, né? No material de terceira. Então, por isso, nós temos regimes de trabalho, leve, médio e severo. Dentro desses regimes, nós também consideramos no custo do equipamento as condições de trabalhabilidade. Tem um coeficiente que a gente multiplica conforme vai ficando mais severo, né, o regime de trabalho, esse coeficiente vai aumentando. Então, é muito importante a gente ter conhecimento das condições de trabalho e em que serviço vai trabalhar esse equipamento. Dentro dos custos horários de equipamentos, nós temos o custo horário produtivo e o custo horário improdutivo. O custo horário produtivo, ele se reporta àquele custo do equipamento no momento que ele está em função do trabalho, que ele está efetivamente trabalhando. E o custo horário improdutivo, ele representa aquele custo do momento em que o equipamento fica parado, que ele depende do trabalho de um equipamento chamado líder para ele poder fazer o trabalho dele. Por exemplo, numa escavação, carga e transporte. Numa escavação, carga e transporte, a carregadeira ela vai estar ou escavando ou carregando, mas nunca vai estar parada. E os caminhões já dependem do serviço dela. Então, os caminhões ficam parados esperando ela escavar e trazer o material até eles. Então, nesse momento, os caminhões têm um custo horário improdutivo e a carregadeira vai ter 100% custo horário produtivo. Ela é a líder no caso deste serviço. Claro, quando o caminhão sai também para transportar, ele vai ter seu custo horário produtivo. Ele tem custo horário produtivo e improdutivo. A carregadeira vai ter só produtivo. O equipamento líder, ele não tem custo horário improdutivo. As despesas envolvidas no caso do custo de equipamentos, nós temos custo de propriedade, custo de manutenção e custo de operação. Os de propriedade são, o nome já diz, relativos à propriedade mesmo. Quer dizer, os gastos com imposto de propriedade, aquele capital, né, que de repente poderia ser colocado num outro empreendimento e está sendo gasto naquele equipamento. Os custos de manutenção também são custos de manutenção como pneus, aqueles reparos de manutenção quando são necessários. E os de operação são óleos lubrificantes, custos operacionais. Para frente nós vamos ver como calcular esse custo horário de equipamentos. Então aqui nesse slide a gente só reforça, né, os custos de propriedade, de manutenção e de operação. Como eu falei, os de propriedade, o imposto, o seguro-imposto, a depreciação que está perdendo, né, o dinheiro que o proprietário está perdendo ali no decorrer que ele aplicou nesse equipamento, né?
a oportunidade de capital, aquilo que eu expliquei, ele podia estar com o valor do equipamento, o equipamento não custa pouco, ele podia ter aplicado em outra coisa. O de manutenção pneu, né, e o de operação, que hoje em dia pega valendo aí os combustíveis, né, filtro óleo lubrificante, mão de obra, né, mas os combustíveis, eles têm um peso, então você imagine o custo horário produtivo de um equipamento, como ele reflete no custo do serviço. Então, os engenheiros chegam num momento que falam, aonde estão as fórmulas, né? É muita teoria, onde estão as fórmulas. Então, aqui apresento as fórmulas de custo horário de equipamento. O custo horário produtivo representa o momento que o equipamento está efetivamente trabalhando. Então, ele vai ser a soma de todos os custos operacionais do equipamento. O custo horário improdutivo, ele vai ser aquele momento em que o equipamento está parado, não está trabalhando, mas mesmo assim tem os seus gastos. Depreciação e juros, ele continua depreciando, e a mão de obra. Apresento também as fórmulas de depreciação e juros, manutenção e material. A mão de obra pega direta da tabela. A depreciação em juros, ela considera o valor de aquisição mais descontado já o residual, porque no total ela é esse valor. Ela é o valor de aquisição menos o valor residual que o equipamento vai ter no final de sua vida útil. Mas aí é usada uma fórmula de fluxo de amortização da economia para calcular no tempo, mais os juros, né, colocando os juros, porque isso não deixa de ser um capital que o empresário empregou nesse equipamento e que ele poderia empregar em outra coisa. O custo de manutenção, né, temos a fórmula aí, valor de aquisição vezes o coeficiente de proporcionalidade dividido pela vida útil e pelas horas trabalhadas por ano. Esse coeficiente de proporcionalidade, ele surgiu através de vários cálculos, vários estudos, e ele embute o desgaste, né, a parte de peças, de pneus, que ocorre durante o trabalho. Quanto mais severo, maior vai ser esse K e maior será a manutenção. O material, ele é a multiplicação do coeficiente do combustível vezes a potência, que é o quanto que gasta, o que o equipamento gasta, vezes o preço desse combustível. Nós temos para diesel o coeficiente 0,18, na tabela 10 já foi atualizado anteriormente para caminhões 0,12, né, no caso do diesel, porque cada vez os equipamentos teoricamente gastam menos, né? A gasolina temos o coeficiente de 0,245. Então essas são as fórmulas e essa é a maneira de cálculo de custo horário de equipamento. Bem, quando eu falo em custos de propriedade, a depreciação é uma coisa que pesa no equipamento, né? Porque é um custo tanto produtivo quanto improdutivo. O que seria essa depreciação, né? É o que ele perde no decorrer da sua vida útil, né? Seria o valor de aquisição menos o valor residual. Isso é a depreciação. O valor de aquisição nós temos atualmente e cotamos, né, em empresas, e o valor residual é o que ele vai valer decorrido tantos anos, né? Então, se a vida útil dele é 10 anos, qual é o valor residual após 10 anos? Esse cálculo de depreciação, ele usa uma fórmula de fundo de amortização de economia, né? E essa fórmula que deu origem à nossa fórmula de custo de depreciação e juros. É muito importante ver o gráfico de vida útil do equipamento. Qual que é o melhor momento para se trocar o equipamento, para você não ter prejuízos, porque é óbvio que a depreciação, o valor residual vai caindo
no decorrer dos anos. Cada vez o equipamento vale menos e a manutenção cada vez se torna maior. Quanto mais velho, mais manutenção ele vai exigir. Então, o momento, o ponto em que essas duas curvas se cruzam é o momento ideal de troca de equipamentos. Ali o equipamento já chegou ao seu limite, dali para frente ele não vai valer mais tanto e vai dar muita manutenção. Já comentei anteriormente que podemos apropriar os serviços em campo, ou seja, fazer um levantamento de quanto tempo cada equipamento demora para fazer um determinado serviço. Quando conseguimos apropriar uma produção de equipe, nós usamos uma produção de equipe adotada nos serviços. Mas ocorre que em serviços mais complexos, que abrangem mais equipamentos, nós temos a necessidade de calcular a produção de equipe mecânica, pois uma apropriação demandaria muitas pessoas. Sendo assim, nós temos fórmulas de produção de equipe mecânica. Por exemplo, quando eu me reporto a serviços de escavação, a produção de equipe é o volume escavado vezes o número de ciclos que esse equipamento faz em uma hora. Se eu pensar nesse número de ciclos em minutos, eu vou transformar essa hora pelo período em minutos dividido por 60. Tenho daí a produção que nós vemos na apostila, que é 60 vezes C dividido pelo período. Esse C seria a capacidade nominal do equipamento, a capacidade que ele tem para escavar. Para calcular a produção de equipe mecânica, nós temos várias variáveis que foram sendo estudadas no decorrer do tempo e encontramos no catálogo dos equipamentos conforme cada serviço. Então, conforme o serviço, pode ter um fator de eficiência, um fator de conversão devido ao empolamento, e todas essas variáveis são multiplicadores. A que vai ser divisor é o período de tempo. Precisamos calcular a produção de equipe para todos os equipamentos. Tendo calculado o valor dessa produção dos equipamentos envolvidos no serviço, a de menor valor é que vai ser do equipamento líder, ou seja, a produção que corresponde à produção de equipe do serviço. E o consumo de equipamentos vai ser a produção do líder dividido pela produção do próprio equipamento. Como podemos ver nessa planilha, demarcada em verde, e que vai ser demonstrado no slide a seguir, com a composição do serviço de cascalhamento, do qual essa produção de equipe, o cálculo dessa produção de equipe para este serviço. Como nós vimos no slide anterior da produção de equipe de cascalhamento, nós vemos que o líder era o rolo, com essa produção de equipe de 97,69 metros cúbicos por hora. Esse é o líder. Sendo assim, dividindo essa produção pela produção calculada dos outros equipamentos, nós temos os consumos dos equipamentos que aparecem em verde nesta planilha.